Boa noite, Rosângela, tudo bem? Boa noite, Lu. Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Tudo jóia. E vamos fazer um resumo do que nós falamos até agora nas nossas lives anteriores? Vamos, vamos. Então, vou colocar na telinha aqui para a gente ir falando. Para quem for nos acompanhando aí, seja bem-vindo, bem-vinda. Ou melhor, sejam bem-vindos, né? No plural, que é melhor. Quem assistir a gente depois também. Vamos lá. Hoje a gente vai focar nos avanços no processo da avaliação, né, Rosângela? Isso. E o que a gente veio falando nas últimas lives sobre o avaliar, né, o que é a avaliação, que é avaliar a ação, a produção, o aprendizado do aluno. E, ao mesmo tempo, a gente, como professor, vai também avaliando as nossas ações, e vai procurando preencher tanto as lacunas que a gente percebe que a gente deixa, quanto aquelas que o aluno precisa que a gente oriente para que ele vá preenchendo, né? É isso. E o como, quando, por que e onde, Rosângela? Então, né? Um resumão, assim. Vamos lá, um resumão, né? Como é quando a gente usa, né, os instrumentos, os nossos propósitos que estão dentro do planejamento, né? O quando a gente já tinha visto, né, os nossos momentos, a diagnóstica, que é importante, né? Depois vem a formativa, aquela que é durante o processo, a somativa, né? E depois, por que a gente avalia aquilo que você acabou de falar, né? Porque avalia aquilo que o aluno aprendeu, né? Do que a gente tem como objetivo, e avalia também o nosso trabalho quanto educador, se a gente conseguiu atingir, o que ficou ali no meio do caminho, né? E onde avaliar, né? Pode ser sala de aula? Pode. Pode ser fora da sala? Pode, né? Pode usar vários recursos para avaliar, depende muito do seu objetivo, do planejamento que você fez, né, sobre aquele assunto que você está desenvolvendo com o aluno. E eu lembro que a gente até citou sobre aqueles projetos, muitas vezes, que são realizados na escola, o momento de apresentar o projeto, uma feira de ciências, por exemplo, é um momento também que pode ser um momento de avaliação, né? Isso. Aquela excursão que vai realizar, finalizou o projeto, aí o ponto culminante é ir para um determinado local. Também pode ser ali um momento de estar avaliando, né? Exatamente. Há várias maneiras. E aqui só algumas frases, né, para a gente refletir que a diversidade de alunos ela está relacionada com a diversidade de instrumentos que o professor vai utilizar durante o ano letivo. Lembrando lá das inteligências múltiplas de Howard Gardner, né? Que já não são mais aquelas, era número 7, aí já passou para 9, na verdade, agora não sei se já aumentou de novo. E sobre a aferição, que a gente precisa aferir, da onde a gente saiu, onde estamos agora, e para onde, né, iremos. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Se eu não tenho as aferições, os resultados do que o meu aluno produziu, eu não tenho como dizer como está o aprendizado dele. Né? E não tenho também como que eu vou avançar. E os tipos de avaliação, que algumas são bem conhecidas, outras elas fazem parte, mas às vezes a nomenclatura não é tão conhecida, né? A autoavaliação, que a gente usa até como o nome de um instrumento de avaliação, ela é um tipo. A coavaliação, que são dois colegas se avaliando, por exemplo. Você pega dois alunos e eles se avaliam diante de um trabalho que você tenha realizado com eles. E a heteroavaliação, que é a avaliação que a gente pratica normalmente, com aquela avaliação bimestral, o professor aplicando a avaliação para o aluno, né? É isso aí. E as funções diagnóstica, formativa e somativa. Faz um resumo para a gente, Rô, por favor. A gente tem que lembrar, né, que
As funções estão também relacionadas ao momento daquele seu planejamento, né? Então, se você fez um bom planejamento de onde você está, onde você quer chegar com a sua turma, né? Então, as funções da avaliação estão nesse planejamento. Primeiro, você faz a avaliação diagnóstica, né, para descobrir, como já diz ela, né, diagnosticar, né, o que esse aluno está sabendo sobre aquele tema, o que ele não sabe, como está essa turma em relação àquilo. A formativa é aquela no decorrer do dia a dia, das aulas, né? Você vai verificando se esses alunos estão aprendendo, se eles estão caminhando conforme você planejou, né? Lembrando que nesse momento você também pode voltar para trás e um pouco mais para frente, né, dentro do planejamento, conforme você vai percebendo o desenvolvimento dos alunos. E a somativa é o que finaliza o processo, né, com aquele planejamento que você fez, né, e que você estimou que você ia chegar em algum lugar, é a somativa que vai te dizer se você chegou ou não, né, nesse momento. E aí, dentro dessas funções, é quando a gente usa os instrumentos diferentes, né, para poder atingir cada uma dessas funções avaliativas aí. Bem resumido. E aí a gente tem uma questão aqui que uma professora nos enviou, uma dúvida que ela tem. Quando avaliamos, temos que partir dos avanços em comparação à própria pessoa ou em comparação ao todo, à sala? Essa é a dúvida da professora. E aí, Rosângela? Então, eu acho que é a dúvida de todos, né? Porque a gente lê muito e fala muito sobre a importância de você enxergar o aluno individualmente dentro do todo que é a sala de aula, né? E como conciliar esse olhar individual com o coletivo, sendo que você precisa, né, no término ali do bimestre, do trimestre, aquele período, você precisa quantificar, né? Você tem que colocar lá um número para dizer a nota dele, né? E esse eu acho que é o maior problema para a gente entender, porque a avaliação somativa, né, que é aquela lá no final do bimestre, do trimestre, ela exige da gente, né, nos sistemas, que tem um número, esse aluno é 10, ele é 8, é 5, é 4, né? Só que essa finalização, ela precisa estar dentro de um outro olhar também individual. E é isso que é o mais difícil. Por quê? Porque quando você faz uma avaliação, por exemplo, você não faz uma avaliação bimestral diferente para cada aluno que você tem na sala. Você faz uma única avaliação, né? Coloca lá as questões, procura mesclar as questões para poder atingir os alunos de forma um pouco mais global. É um instrumento que você usou, a avaliação ali escrita, vamos supor. Só que no decorrer do processo, você também precisa olhar individualmente esse aluno. E quando chegar lá na avaliação somativa, você ter certeza que se você deu um 4, um 5, um 10, né, é porque você conhece esse aluno e sabe que somente aquele instrumento lá, somente aquela avaliação bimestral, não mostrou o que esse aluno sabe. E aí é o nó, porque na prática isso não acontece muito, né? O que a gente vê? A gente vê o professor desenvolvendo o assunto igual para todo mundo, né? Ele até sabe quem tem dificuldade, nós temos bons professores que se atêm a isso, as dificuldades, eles dão uma atenção especial, eles dão atividades diferenciadas, eles buscam resgatar o aprendizado desse aluno, né? Eu acho que ultimamente a gente tem visto isso mais como uma exceção, né? Infelizmente. E tem o professor que ele, embora ele saiba das necessidades, né, das dificuldades de cada aluno, ele vai ensinar e avaliar uniformemente, todos da mesma forma. Ele até, se você perguntar, ele fala, não, esse aluno realmente tem dificuldade, mas se você pergunta para ele o que você fez, como você está avaliando esse aluno individualmente, ele vai dizer que de nenhuma forma, porque ele está nivelando ali. Eu vejo essa questão como uma questão muito complexa e muito séria, porque a prática do dia a dia do professor é muito complicada, né? A gente que está em sala de aula, que acompanha a professora, a gente percebe
as salas cheias, com alunos com diferentes dificuldades, e o professor sozinho para dar conta de tudo aquilo, né? Como que a gente sai desse nó, na minha opinião? Com um bom planejamento e com bons registros, né? Então, aquilo que o professor fez na diagnóstica, né? Ali ele já consegue perceber o aluno que está com mais facilidade ou que tem mais dificuldade para aprender determinado conteúdo, né? Quando ele vai destrinchando na avaliação formativa ao longo do processo, usando diferentes instrumentos, estando atento às dificuldades desses alunos que ele já percebeu ali na diagnóstica, se ele for registrando essas dificuldades, ele vai conseguir dar um apoio individual, né? E chegando lá na somativa, quando ele tem que finalizar, ele já usou instrumentos diferentes com esses alunos que têm dificuldade. Então, a somativa não vai ser só avaliação bimestral igual para todo mundo, né? Então, assim, ele usou tantos instrumentos diferentes que na hora que ele finaliza essa somativa, ele consegue ser um pouco mais justo com aquele aluno que tem dificuldade, mas melhorou, né? E dentro do planejamento que ele traçou, ele percebeu que houve avanço, embora esse aluno não conseguiu chegar lá no final, mas ele caminhou. Então, a nota, talvez, dentro do planejamento, o que o professor pode dizer? Bom, ele não atingiu o que eu tinha proposto, né? Eu não consigo dar 10, porque no meu planejamento a proposta é que esse aluno saísse daqui e fosse para lá. Ele parou mais ou menos no meio do caminho, né? Só que eu tenho argumentos para justificar essa nota e eu tenho um planejamento para fazer esse aluno sair daqui e chegar lá, né? Só que o que eu vejo que tem faltado na prática diária é esse registro, né? Eu estar atenta. Esse aluno não sabe, o que eu vou fazer? Por que ele está com essa dificuldade? Que instrumentos, que oferta de atividades diferentes eu vou propor, para ele ir avançando junto com os demais. É assim que eu enxergo, mas eu concordo que esta questão é uma questão bastante complexa e muito real nas salas de aula, muito real. E tem a outra parte para complementar, que o que eu como professora cobro muito deles, até dos menores, para que eles tenham consciência que é o aprendizado deles, eles têm que se dedicar ao aprendizado deles. A família em casa tem que ter tempo para eles. E eu sou enfática com eles, eu vejo que os olhinhos até ficam arregalados. O pai e a mãe têm que ajudar, sim. Quem está em casa tem que ajudar vocês. Não pode dizer, agora eu não tenho tempo para você. Não, é seu filho, é sua filha. Você tem que ter um tempo de sentar, que sejam 10 minutos, para oferecer aquela ajuda que a criança está precisando. Porque eu vejo que muitos não têm esse auxílio em casa. E é o que nós fazemos em sala de aula, é só em sala de aula. Não tem a continuidade que tem que ter dentro de casa. Essa é a grande questão também. Por isso que às vezes ele poderia avançar mais, mas infelizmente ele não conseguiu avançar mais. Não é? Exatamente. Até quando você então é um trabalho em conjunto. Quando você propõe atividades diferentes, geralmente você não consegue fazer o desenvolvimento completo em sala de aula, né? Aí você precisa do apoio da família para ela te auxiliar com essas atividades, para ela entender por que aquele aluno está levando atividades diferenciadas, por que você está propondo, né, esse tipo de ajuda, né? O que eu vejo, né, e você tocou muito bem nesse assunto, infelizmente a família, ela deixa para a escola todo o trabalho do ensino, e a gente precisa trabalhar em parceria. É claro que ensinar, né, as disciplinas é a tarefa da escola, né? Mas criar o hábito de estudo, a responsabilidade sobre esse estudo, a gente precisa do apoio da família, né? Eu me lembro que eu trabalhei numa escola e a diretora sempre conversava com os pais no início do ano falando disso, né? E ela chamava atenção porque o hábito do ensino é um hábito criado dentro de casa e não na escola, né? Sim. Então, o hábito de estudar precisa estar sendo convertido dentro de casa. E ela comentava, ela falou, olha, usa um espaço limpo, ajeitado, né? Um espaço que ele possa ter silêncio, que seja 1 hora, meia hora por dia, né? Ele não tem a lição de casa, né?
Então, ele olha ali o que ele aprendeu, as anotações que ele tem, né? De repente, refaz um exercício, mas que tenha todo dia essa situação, esse momento, porque aos poucos isso vai se tornando um hábito, né? E aí o hábito de estudar não fica chato, né? Não fica uma imposição, você vai criando isso. Impossível pedir da escola esse papel, né? Esse papel é da escola, aliás, é da família, não da escola, né? Então, se a gente trabalhar em parceria... Mesmo porque um aluno, ele fica, se a gente for fazer uma conta rápida aqui, são 4 horas que ele fica na escola. 4 vezes 5 dias na semana são 20 horas. As demais horas, as 20 horas vezes 5 vão dar o quê? 100 horas, né? É isso. Estão com a família. Exato. Então, é até uma conta injusta, né? Se a gente for verificar. Bom, e para a gente fazer a aferição, a gente precisa dos nossos famosos instrumentos sérios para se escolher os instrumentos de avaliação, levando em conta o perfil da sua sala de aula, a diversidade que tem ali dentro, né? E de acordo com De Presbíteres e Tavares, eles elencam esses critérios aqui para a gente levar em consideração na hora de escolher um instrumento de avaliação. Adequação ao que se deseja avaliar e aos princípios da própria avaliação. Possibilidades de adaptação a situações diversas. Potencial em termos de desenvolvimento do aluno e de tomada de decisões no processo ensino-aprendizagem. Acho que é bem o que a gente acabou de falar, né? Capacidade de abarcar o que se deseja avaliar, articulação do que será avaliado com o que foi ensinado e não, de repente, trazer algo que o aluno nem viu direito e você traz para avaliação, né, para um instrumento de avaliação. E a fundamentação teórica conhecida. Então, são alguns critérios para se escolher os instrumentos de avaliação. E nós temos aqui alguns instrumentos de avaliação como exemplos. E segundo o Guni, os instrumentos de avaliação, eles são exercícios, propostas de trabalho, que o professor, o docente, vai aplicando, propõe para os alunos, e com o objetivo de que o estudante demonstre sua perícia, né, o seu conhecimento, em relação a um determinado conhecimento. Você quer ler para a gente, Rô? Tá. Então, vamos lá. A primeira coluna, seminário, debate, prova objetiva, prova dissertativa, autoavaliação, dramatização, relatórios, portfólio, chamada oral, testes, conselho de classe, pauta de observação, maquetes, trabalhos em grupo, quiz, e por aí vai, né? A gente tem uma infinidade de... E ali, você está vendo autoavaliação. Tem muitos, né? Dá para pôr um etc. aí. A autoavaliação como instrumento de avaliação, né? A gente aprendendo ela como um tipo de avaliação, mas ela traz como autoavaliação. Aí a De Presbíteres, ela já não traz a autoavaliação como instrumento de avaliação. E a gente vai... Quantos desses instrumentos de avaliação você observa na escola? Você como professora, já como professor, usou já de todos esses instrumentos, ou tem sempre aquele trio ou quarteto que são sempre aqueles que a gente acaba usando? Então, na minha prática, eu me lembro, né, que já faz um tempinho que eu saí da sala, mas eu usava as provas, né, tanto objetiva quanto dissertativa, já usei a autoavaliação, né, a chamada oral, usei, e trabalho em grupo, eram coisas que eu costumava fazer, assim, na prática, no dia a dia, porque dependia também muito da faixa etária, né? Se você pega alunos muito pequenos, nem todos os instrumentos são possíveis, mas eram os que eu mais usava. Hoje, o que eu vejo, né, na minha prática como coordenadora, infelizmente, os professores ficam muito na prova, né, a prova escrita. Muito dificilmente
você vê o professor trabalhando em grupo e utilizando esse trabalho em grupo como um instrumento de avaliação. Eles até podem trabalhar em grupo, mas eles não usam isso como um instrumento. Acaba não registrando como para que fosse um instrumento. O que mais a gente vê são as provas, né? E não acho que é errado, eu acho que vai dentro dos instrumentos, talvez seja o que o professor acha mais confiável e fica mais na zona de conforto daquilo que ele domina, né? É o que está na mão, né? É o que está mais fácil também. Mas assim, a gente porque todos os outros dão um pouquinho de trabalho a mais, tem que pensar mais. Isso. Mas uma vez que você faz, é copiar colar. Aí você só muda, dependendo do conteúdo que você vai trabalhar, a sala. Sempre a folha em branco é mais difícil, né? Para a gente começar. Mas depois acaba ficando fácil. Não é difícil, não. E assim, quando você usa um instrumento diferente, né, para avaliar, eu acho que também a relação com a sala e trazer esse aluno para a responsabilidade dele fica mais evidente, para o aluno principalmente, né? Sim. Porque a prova, tem que estudar, ou então ele escreve qualquer coisa. Agora, se é um instrumento que ele tem que participar mais, que ele tem que desenvolver mais, ele acaba entendendo a responsabilidade dele. Né? Então, é rico também o processo. É mais mão na massa, né? Eu gosto muito desse mão na massa. Eles produzirem mais, eles, com autonomia. Não vai sair perfeito, nem é essa o objetivo, né? Mas é que eles façam e vão criando a responsabilidade, a autonomia para eles perceberem o que eles já sabem e do que eles são capazes, né? E aí a gente tem De Presbíteres e Tavares, que trazem aqui os instrumentos de análise de casos, já são mais aí elaborados, que até saem um pouquinho da esfera, eu acredito, da avaliação escolar. Análise de caso, entrevista, exposição oral, jogo de funções, mapa conceitual, observação, portfólio, projetos, prova escrita e oral, redação, e aqui ela traz o roteiro para a autoavaliação. É um roteirinho que você vai utilizar para que seja realizada a autoavaliação. E aqui a observação normalmente é uma pauta de observação que se usa, onde você elenca ali os critérios, como, por exemplo, participação, se o aluno participou naquela atividade que você realizou naquela semana, por exemplo, se as atividades que você passou para a sala naquela semana, passei 5 atividades de matemática para os alunos. Aí eu vou olhar no caderninho deles, aí vou olhar o caderno para ver se realmente as atividades foram realizadas. Aí eu marco lá na pauta de observação. E outras coisas mais que dá para a gente ir observando e pontuando, né? Exato. E é isso, os instrumentos de avaliação, aí a gente tem os critérios, como pensar em critérios para um determinado instrumento de avaliação, que a gente daí deixa para a próxima live, que rende mais um papo aí dentro do processo avaliativo. Mais alguma coisa para acrescentar, Rô? Não, acho que é isso. A gente tem trazido, né, um pouquinho de cada vez, porque é um assunto muito difícil, né? E eu achei muito bacana que tem chegado algumas dúvidas, né? E isso está ajudando também a gente pensar alguns assuntos que nem sempre para a gente surgiram, né? Como dúvidas quando a gente prepara o momento, mas saem coisas bem interessantes aí. A gente pede a participação mesmo, porque vai ser bem interessante eu conseguir responder nessas questões aí. Que coloca a gente para pensar também, né? O que a dificuldade que eu possa ter em sala de aula não é a mesma de uma colega. Então a gente pode ir trocando aí as informações e acaba uma acrescentando, agregando conhecimento para outra. Exatamente. E a gente já tem mais uma pergunta para uma próxima live, que daí já entra a questão da parte da inclusão, que eu tenho grande dificuldade em ficar adaptando, muitas vezes, algum instrumento de avaliação para um determinado aluno.
porque a gente tem aquela diversidade de alunos dentro da sala e alguns têm deficiências diferentes. E aí a gente precisa saber como que eu vou trabalhar com eles. Exato. E fora que, por mais que tenha a mesma deficiência, eles são únicos, né? Cada um tem um jeitinho. Exatamente. E é um desafio então, bem fica grande. aqui. Fica aqui o convite para quem está nos assistindo, se tiver dúvida, mande, que a gente vai ter assim, o maior prazer de conversar, debater e trazer possíveis, né, respostas. Não são as que eu diria, é isso que você tem que fazer, não, mas é uma proposta que a gente vai procurar trazer. Isso, exatamente. Não existe fórmula pronta, né, Lu? A gente Não. precisa construir junto aquilo que a gente acredita, né? Aquilo que a gente consegue ir aprendendo. Acho que o desafio, seja em qualquer lugar, né, é sair um pouco da zona de conforto e procurar coisas diferentes, né, que ensinem, que nos ensinem e ensinem esses alunos também. Então, vale a pena tentar, né? A gente tentar coisas novas e se arriscar, eu acho. Então, para vocês que assistiram a gente, muito obrigada. Deixem suas dúvidas, mandem e a gente se vê na próxima live. É isso aí. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tivemos um problema técnico aí.